Fala um pouquinho para nós da movimentação, dessa comunicação com o cavalo, né? A gente teve a conversa aí nos bastidores e para mim é uma aula, realmente aula, né? 10 minutos de bate-papo com o homem aqui já aprende mais do que nos 40 anos que a gente está montando aqui, né? Mas é um pouquinho dessa parte de movimentação, de como se comunicar com o cavalo, né? Que acho que aí fecha um pouco desse ciclo que você está falando aí, dessa dificuldade que as pessoas têm de interpretar o cavalo e aí utilizar a sensibilidade, usar o reforço positivo, tudo. Para você, como que funciona essa comunicação com o cavalo? Em primeiro lugar, Tiago, funciona para mim de uma forma levando ele a conhecer. Eu preciso com que esse cavalo conheça o que ele pode fazer. Ele pode caminhar de lado. Ah, que legal. Mas pode caminhar de lado para a esquerda ou para a direita sem nada na boca. Eu preciso fazer ele conhecer. Eu sempre falo assim para os meus alunos lá na minha casa, com os funcionários que querem aprender a trabalhar com o cavalo, né? Sim. Como que você consegue fazer uma tecla no seu cavalo? Como você consegue fazer com que ele seja de mecânico, ele seja teclado, e de teclado ele seja digital. Essa é a diferença que nós podemos fazer das linhagens antigas com as linhagens modernas. Isso daí vem com o decorrer dos anos, da evolução de cruzamentos de cavalo. Então vamos lá. Eu preciso fazer com que esse cavalo conheça tudo o que ele vai fazer antes de eu montar nele. Porque daí eu consigo controlar o corpo dele. Então, dificilmente tem um cavalo que sai pulando na primeira vez que monta nele. Já passou para ele. Porque eu estou dizendo para ele, pode confiar. Não há necessidade de você querer fugir. Porque de todo lado que você quiser fugir, você já sabe que você tem a liberdade de fugir. Se ele não encontrar a liberdade de fugir, ele vai pular com você. Por quê? Porque ele é 100% claustrofóbico. Ele é 100% de presa. E se você prende um cavalo desse jeito, automaticamente a única reação que ele tem é se liberar. Eu uso de exemplo assim, imagine você sentado na sua casa, tranquilo, no escuro, e chega alguém e te dá um abraço por trás. Qual é a sua reação? Se eu puder, eu mordo o braço dele, faço alguma coisa, porque é a minha reação. Com certeza, se livrar daquilo, né? E o cavalo que não tem isso daí? Então a gente precisa entender isso, sabe? Então, o cavalo só consegue ter um desempenho de mansidão total quando você consegue fazer com que ele se movimente de todo lado e você fale com ele e dê o reforço positivo quando ele faz o movimento ou faz aquele movimento e você coloca ele em liberdade. Perfeito. Carlos, você falou muito disso, como que cavalo aprende? Se cavalo aprende depressa ou como que aprende? E outra coisa, você levantou as 3 pilares que você falou, ritmo, equilíbrio e alinhamento. Mas você também, nas práticas, você trabalha muito com seus alunos para controlar o cavalo com seus pernas. Fala um pouco disso. Perfeito. 2 aspectos um pouco para nós. Perfeito. Se eu não fizer uma tecla na barriga desse cavalo, antes de montar nele, eu vou ter que fazer uma tecla no nariz dele primeiro, ou na boca dele, para depois usar a perna. Então, só a minha presença na frente dele, eu coloco alguma coisa na barriga dele e faço ele se movimentar para a esquerda. Beleza. Então, ele aprendeu que ele pode se mover desse jeito. Então, estou tendo o controle do corpo do cavalo, para a direita ou para a esquerda. Aí eu quero que ele se movimente para trás. Eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque senão ele passa a não se preocupar com aquilo que eu estou tocando na costela dele, para ele sair para a direita ou para a esquerda, e passa a se preocupar com aquilo que está na boca, no nariz dele. Então eu estou fazendo teclas, não estou fazendo alavanca e não estou fazendo
nenhum tipo de mecanismo. Eu estou fazendo com que ele se mova. Mas como? Mas ele vai se mover 5, 10 centímetros. Tá bom, mas ele se moveu. Depois, amanhã, ele vai se mover mais 40 centímetros, 50 centímetros. Tá bom. Vamos esperar o dia de amanhã. E amanhã ele vai estar melhor. Então, começa desse jeito. Você começa a desempenhar um trabalho em cima do cavalo, sabendo que ele terminou assim hoje. Então, se você não tem memória para trabalhar com o cavalo, você não cria memória. Se você não se lembra o que você fez um dia antes, não vai adiantar você pegar no outro dia, porque o cavalo, se você não sabe onde você parou, como é que você vai começar Lembrar ele. lembrar ele que ele parou naquele lugar?